bem-vindos e bem-vindas à oficina Figurino de Teatro, como pensar e como fazer. Esse projeto foi aprovado no edital Viva Passo Fundo da nossa Prefeitura Municipal. Eu sou Betinha Mânica, figurinista, entre outras funções no teatro, e se você tem vontade de ser figurinista também, ou se você é apenas muito curioso sobre como é que funciona um figurino de teatro, fica com a gente. Por onde começar, né? Você pode pensar, eu quero ser figurinista, mas quando você olha uma montagem, você pensa, às vezes quando é mais, expressiva, mais diferentona, vamos dizer assim, você pensa, mas como é que chegou até aí? Como é que eu começo a entrar nesse mundo? Eu vou lá e faço? Pode ser também, acho que é um pouco difícil, mas dá para tentar. Agora, se a gente quiser estabelecer um caminho mais seguro um pouco, eu vou dizer assim, todos começam da mesma maneira, querendo, gostando, né? E aí depois disso, o que você faz? Você vai procurar conhecimento, você vai procurar conhecer esse mundo que você quer entrar. Aonde que eu vou procurar? Vou procurar o quê? Você pode fazer uma faculdade de teatro, né? E focar mais na área de figurino, né? Ou focar também, ou ampliar a partir da faculdade essa área que você quer. Ou você pode também fazer disciplinas isoladas, né? Numa graduação de teatro. As que lhe interessam, né? No caso, estamos falando de figurino. Você também pode fazer cursos livres, muitos cursos livres. Curso de corte e costura, curso de modelagem, curso de desenho, curso de moda, curso de reciclagem de materiais para saber depois mexer, né? E utilizar. Você pode fazer curso de desenho, já falei, né? Curso de figurino de teatro especificamente, né? Se é o que realmente lhe interessa. E na internet você vai achar o mundo, né? Literalmente. Você vai encontrar sites, blogs, aulas online, pessoas dando dicas. Você vai ter os museus virtuais maravilhosos, as exposições virtuais. E se você puder visitar realmente, né, fisicamente, os museus e exposições, muito melhor, né, ao vivo. Mais adiante eu falo um pouquinho sobre livros também, num outro bloco. Mas o que eu penso que realmente é a escola ideal, que é o Ouro do Bandido, que é a melhor escola que você pode ter, é acompanhar uma montagem de um espetáculo ou de evento, enfim. Você cola na figurinista e abre o olho. E você vai ganhar muito, com certeza. Repito, eu acho que não tem nada igual para aprender a fazer figurino do que acompanhar alguém montando, né? Porque você vai ver, você vai participar da concepção, você vai vê-lo debatendo coisas com os outros profissionais, você vai estar na compra do material, na tingimento, quando for o caso, você vai entender, você vai viver as dúvidas, as tristezas de ter que abrir mão de uma coisa que tanto a direção quanto o figurinista achavam maravilhosa, mas ou por uma questão de prazo, ou de orçamento, ou porque alguma coisinha, algum detalhe da montagem mudou, aquele figurino já não faz mais a sua função, e você vai ter que abrir mão daquilo, né? Então, frustrações e vitórias, enfim, ter que se enquadrar no orçamento, enfim, milhões de coisas. Você vai viver aquilo realmente, abre o olhar da gente. E você vai perceber também, e vai viver o total mesmo da coisa, porque em geral, isso não é regra, mas em geral, a pessoa responsável pelas roupas, né,
o figurino, ela vai fazer os sapatos também, né? Vai ser responsável pelos sapatos e também pela cabeça, né? Ou cabelo, né? Quando for o caso de chapéus, etc. Ou simplesmente de como ajeitar o cabelo e ainda pela maquiagem. Então veja que vai ampliando o seu entendimento cada vez mais. E aqui eu quero abrir um parênteses que eu acho que para a gente começar, eu penso, né, gente, é interessante pensar figurino e moda. São a mesma coisa? O que eles têm a ver? Moda, quando a gente fala em moda. Eu acho que a moda sempre vai ajudar o figurino, né? Fazer um figurino de teatro. Porque ela é cheia de novidades e mudanças, etc. Agora, figurino não é moda, certo? Não existe uma moda para o figurino. Agora está na moda fazer o figurino só com esse tecido. Ou agora está na moda fazer figurinos mais espalhafatosos. Não existe moda. Ou não deveria, pelo menos, né? Pode ser que exista, mas aí não sei, né? Então, a moda pode ajudar o figurino, mas não há uma moda de figurino. Por quê? É simples. Porque o papel do figurino num espetáculo não é deixar o elenco lindo e maravilhoso, né? Como normalmente é a moda, né? Às vezes, claro, às vezes a moda quer te deixar esquisito, quer te deixar radical, quer te deixar contra o sistema. Mas o figurino não vem para deixar bonito o elenco e nem na moda. O figurino tem um outro papel, muito mais profundo, né? Ele tem que ajudar a obra, a história a ser contada, né? Ele vem ajudar a dizer aquilo que aquele grupo, ou aquele ator sozinho, quando é um solo, se propôs a dizer. Então, ele tem que ser a favor dessa ideia, né? Ele precisa o tempo todo ajudar a obra a ser clara, assim como a luz, como o som, como o adereço, como o cenário, enfim, como todos os elementos, porque senão, ao invés de ajudar, o que eu faço? Eu atrapalho, né? Figurino mal feito atrapalha, não ajuda. Não funciona, a não ser que seja essa a ideia, sempre. Então, em função da obra, torno a repetir, o figurino precisa estar jogando com os objetivos gerais e particulares também, né? Ele precisa estar jogando a favor da totalidade da obra. Então, acho que para começar, a gente tendo um pouquinho essa consciência e procurando informação, já estamos no caminho de vir a ser um ou uma figurinista. Para concluir, eu quero compartilhar com vocês um hábito que eu tenho e que sempre me ajudou. Desde o começo, quando eu comecei a querer mexer com figurinos, eu fui fazendo albinhos, vários, com no que eu chamava meu olho, eu achava que devia ir pro meu albinho, enfim. Maquiagem, esse aqui é mais de maquiagem e figurino. Maquiagens e figurinos que eu fiz, de espetáculos que eu vi, gostei muito. Antônio Nóbrega, por exemplo, maravilhoso. O Alto da Compadecida. Ó, desenhos de outros artistas que eu achei lindos. Postais de espetáculos. Folhas de revista. Obras de arte. Bonecas, né? Acho muito inspirador sempre essa coisa da boneca. Moda, ó, desfile de moda, que já são coisas diferentonas. Folder de espetáculo, cartões postais, ó, com a nossa cultura
afro, maravilhosos. Olha, maquiagem, tem um monte de maquiagem, desde as mais simples. Ó, cultura artesanal, folha de revista. Olha que maravilha isso. Estava no meio de um jornal. Olha isso. Umas modas super retrô de revistas. Tem mais. Olha o que são esses chapéus, gente. Eu usaria todos, com certeza. Louis Vuitton. Não tô fazendo propaganda, viu? Só guardei para me inspirar. E, sei lá, natureza, modinha comum, o que for. É isso, esse é um dos meus albinhos. Então chegou a hora. Vamos fazer um figurino, vamos botar a mão na massa. E aí vem aquela pergunta. Mas eu preciso saber desenhar? Preciso saber costurar? Não, não precisa. Não tem problema. Obviamente, se você sabe desenhar e sabe costurar, é melhor. Mas se você não sabe, não tem problema. Você vai achar quem saiba. É assim que funciona. E com o tempo, quem sabe, você vai aprendendo também. De qualquer maneira, mesmo que você não saiba costurar, você vai ter que ir se interessando por entender um pouquinho que seja de moldes, de texturas, de medidas dos tecidos, para poder, né, tirar as medidas das pessoas e saber quanto comprar, dependendo do modelo que você fez. Porque senão cada vez você vai ter que fazer um vai e volta de costureira muito grande, né? Não vai saber as quantidades, não vai saber nada. Mas isso aí, a gente ficando atento e querendo com o tempo, a gente vai aprendendo. Pode não aprender a costurar na máquina, mas vai entendendo as texturas, os caimentos, os tecidos que eu preciso colocar de molho, senão depois ele vai encolher na primeira lavada, vai dar tudo errado, essas coisas todas. Quanto ao desenho, a questão de desenhar bem, é importante, por exemplo, eu ter um bom desenho para, se eu não tenho tanto tempo de ficar junto com a costureira, dizendo para ela, olha, isso aqui tem mais movimento, essa outra partezinha aqui é maior, essa aqui é menor. Se eu consigo dar as dimensões no desenho, isso vai me ajudar muito, né? Se eu não consigo e não consigo ir na costureira, eu posso pedir para alguém desenhar para mim. Fico junto e vou dizendo. E também a gente pode ir aprendendo, né? Existem milhões de cursos para fazer de desenho, eu não preciso desenhar maravilhosamente bem. Que o meu modelo seja entendido já está ótimo. E tem também, eu posso pegar modelinhos, né, de corpos e desenhar por cima, né, se eu não tenho domínio da técnica. A outra coisa é que alguns editais exigem que você coloque junto com as propostas já o programa, o seu planejamento de figurinos, enfim, que vai ser através de um desenho, né? Também para a equipe técnica conhecer o que está se passando na sua cabeça, né? Quando eu for falar sobre afinação, eu vou falar sobre isso, senão é meio difícil de você mostrar. Você pode, claro, pegar imagens da internet, sei lá, fazer um álbumzinho e ir recortando peças. Enfim, você vai dar um jeito. Não é necessário, é bom. E é bom aprender minimamente, né? A outra coisa maravilhosa que a possibilidade do desenho nos dá é você visualizar as paletas de cores que eventualmente vão ser usadas. Paleta de cores, Betinha, que diabo é isso? As graduações de cores, as famílias de cores, enfim, os contrastes de cores que você vai querer estar usando no seu figurino e que vai importar para o cenário, vai importar para o adereço, vai importar para a direção, obviamente, para o iluminador, enfim. Também não precisa se preocupar com isso. Na internet tem muita fonte, né, de explicação e de demonstração sobre isso.
é bem rico e com o tempo o olho vai se afinando e você joga com as palhetas tranquilamente. Outra pergunta, que materiais eu vou usar? Então, agora eu vou fazer um figurino, que materiais eu posso usar? Todos, dependendo do que você vai fazer. Sempre dependendo, né? Vocês já estão entendendo que tudo interdepende, melhor dizendo. Então, você pode usar todos os materiais, mas é lógico que a gente vai ter bom senso, né? Por exemplo, felizmente, tem havido uma preocupação cada vez mais crescente em sermos amorosos com o nosso mundo, né? Não dinamitá-lo ainda mais, não solapá-lo ainda mais. Então, de preferência, eu não vou sair comprando metros de plástico do mal para botar nos meus figurinos. Não vou sair comprando metros de couros ou peles animais para colocar no meu figurino, né? Eu posso, evidentemente, usar o casaco de couro velho de alguém que está botando no lixo, né? Ou para reciclar, né? Ou eu posso pegar os plásticos que vão ser colocados no lixo também. Bem, mas então o que eu vou usar? Posso usar tecido, logicamente, qualquer tipo de tecido, lata, tampa de garrafa, galinhos e folhinhas de árvore que caíram, penas de aves que eu encontro por aí. Já falei papel? Não falei. Papel, papelão, rolha, enfim. Vai depender do que pode funcionar naquele espetáculo e o que der na sua telha. E aí, de novo, eu tenho que ter muito bom senso, né? Por exemplo, eu quero usar juta, né? Sisal, estopa, num figurino que, sei lá, pega na gola, ou pega na pele direto mesmo, ou nem encosta na pele, mas o ator que vai usar, ou quem tá perto dele, tem alergia. Começa a espirrar, não para nunca mais, né? Ou fica cheio de coceira, tem uma alergia de pele. Não vou usar, né? Vou substituir por uma coisa que ajude ao invés de atrapalhar. Também se eu quero, tive uma ideia supimpa com galinhos de árvore, mas aquele galinho ali, ele é meio ruinzinho, em contato com a pele, ele machuca. Não, tem que usar igual, não, né? Vamos ter sempre em mente também esse cuidado. E que figurinos são esses que eu vou fazer? Muito basicamente falando, mas tem bastante fundamento, né, para você distinguir. Ele pode ser um figurino de época, que a gente também chama de datado, né? Quando ele está dentro de determinado tempo, muito bem situadinho, você vai pesquisar aquela época para fazer os figurinos conforme aquela época. Então, datado e não datado, que a gente também chama de atemporal, quando é um figurino aberto. Ele pode ser inspirado nisso, naquilo ou em mil coisas, mas ele é aberto. Ele também pode ser inspirado apenas em culturas, né? Não precisa retratar perfeitamente uma determinada época, uma determinada data, mas ele se inspira em culturas. Então, datado, não datado e inspirado em culturas, em épocas paralelas, enfim, né? A outra coisa esse figurino pode ser todinho comprado pronto, pode ser todinho feito para aquele espetáculo em específico, e ele pode ser misto. Um pouco eu compro, mando fazer, um pouco eu compro pronto, outro pouco eu faço, né? Ou mando fazer. Enfim, mesmo que seja feito com reaproveitamento, né? O que são esses reaproveitamentos? São doações que a gente ganha das pessoas e vai fazendo, né, um depósito. São figurinos antigos de espetáculos que não estão mais em cartaz.
são coisas que eu adquiro no brechó, são coisas minhas que não estou mais usando, enfim. Então, basicamente é isso. Eu posso fazer figurinos temporais e atemporais ou inspirados naquela cultura. E figurinos comprados prontos, figurinos feitos a propósito e figurinos mistos. E eu quero voltar só numa coisa que eu acho bastante importante no figurino. Algumas pessoas não acham, mas eu acho. Que é a paleta de cores que eu falei antes para vocês. Por quê? Porque as cores, elas são muito significativas, em especial algumas, né? Por exemplo, preto, branco, vermelho. Isso num figurino diz coisas. Às vezes, elas não conseguem ser lidas. Por exemplo, se eu vejo um figurino de teatro, onde todo o corpo do elenco, sei lá, 5, 6 pessoas, tem os figurinos em preto e branco e uma pessoa tem um vestido verde oliva inteiro, ou amarelo ouro, sei lá. Não vai chamar a atenção do meu olho? Aí às vezes acontece que você fica procurando entender aquilo, mesmo que não seja assim diretamente, mas não diz nada. Nem era para estar ali tão daquela maneira, mas está. E aí então atrapalha, eu acho. Né? Vou dar um exemplo bem clássico para entender. O filme A Lista de Schindler. Se você ainda não viu, veja. O filme é todo em preto e branco, se não me falha a memória, ou então muito pálido, pelo menos, e tem um vestido vermelho, né? Que aparece aqui e ali no filme. Aí eu não vou contar para você o que é, para você ir lá assistir e dizer, uau, veja só, esse vestido vermelho. E assim, começamos a botar a mão na massa. Eu invento ilimitadamente, né? Eu, você, todos nós. Se eu precisar dizer coisas que eventualmente estarão orientando a minha invenção, eu diria que eu invento a partir do olhar, da afinação, eu vou falar de cada um desses itens, olhar, afinação, orçamento e prazo. Olhar é aquilo que a gente já falou lá no primeiro bloco. Disponibilizar meu olhar, minha percepção para ampliar, né, cada vez mais. Ficar atento ao que acontece em termos de tudo, de cores, de modelos, de sensações no dia a dia, nas obras de arte, etc. Orçamento. A gente trabalha com orçamentos, né? E a gente tem que aprender a driblá-lo. Não ficar chorando as pitangas. Ah, não tenho orçamento para fazer um figurino bonito. Dá um jeito, né? Ter um orçamento maravilhoso jamais vai significar que você vai ter um figurino maravilhoso. Sabe? Porque um figurino maravilhoso não é sinônimo de coisas caras, de coisas luxuosas, nada disso. O orçamento vai sempre te facilitar no sentido de se você teve uma ideia boa e aquilo é um pouco caro e o orçamento é bom, ok, poderei fazer. Ah, preciso de mais gente para me ajudar porque o prazo é curto. Então, o orçamento te dá essa possibilidade de poder pagar as pessoas, mas ele não significa que será bom, certo? E às vezes então tem o prazo, lutando contra, né? Prazo muito apertado e você tem que fazer tudo. Mas aí também é outra questão de aprender a lidar, aprender a conversar com as pessoas, fazer com que cada um dê uma ajudazinha dentro do seu limite, né? No figurino que você está fazendo e etc. E o mais importante desses 4 elementos, olhar, orçamento, prazo e afinação,
eu acho que é a afinação. Porque se o seu olhar tá lindo e maravilhoso, vamos dizer, o seu orçamento é simpaticíssimo, o seu prazo é longo e você não está afinado com o resto da equipe, pode ser que esse figurino seja um fracasso total, né? A tendência é que seja. Então você tem que estar afinado com quem? Com todo mundo, antes de mais nada com a direção, que é quem faz a orquestração do todo num espetáculo, né? E aí você tem que estar afinado com o responsável pelo cenário, pelo adereço, pela luz, por tudo, né? Pela luz, porque não adianta, por exemplo, você, por algum motivo, o figurino deve ser todo branco, ele funciona muito bem assim, ajuda a dizer o que o espetáculo quer, tá. E a luz é uma luz que vai deixar o seu figurino, sei lá, verde, se foi seu trabalho, né? A mesma coisa, assim, vocês decidiram que funciona um figurino com as cores do arco-íris. E a luz, tchan, embola todas aquelas cores e o figurino fica apastelado de amarelo para branco. Também não adianta. Os adereços precisam estar em sintonia por milhares de motivos. Por exemplo, prender coisinhas no figurino, né? Não é nem adereço, mas agora me veio à mente, quando trabalha com um microfone de lapela, a figurinista precisa estar afinada com o sonoplasta de como é que vai ser esse negócio desse fiozinho que vai passar por dentro da roupa, que ele tem que ter um buraquinho para sair em algum lugar, que o ator, a atriz tenha acesso a mexer na bateriazinha, caso dê algum problema, ou você tem momentos que ele precisa desligar ou não, enfim. Essa interdependência de todos os elementos é que faz a coisa ser bonita. E o figurino tá dentro disso, né? Não adianta eu falar, não, mas esse texto super engajado, eu quero porque quero botar um figurino rasgado, não sei lá como, com isso, com aquela cor. Se o diretor tá te falando, mas minha querida, o espetáculo sim, ele é engajado, mas ele vai fazer essa transmutação de uma maneira poética, então eu gostaria que... Não adianta você ficar lá teimando, você tem que favorecer a obra e não a sua invenção maravilhosa, né? Tem que estar afinado com o ator, com a atriz também, óbvio, né? E aí é uma afinação muito delicada do figurino, eu acho, muito bonita também. Não vou favorecer traços e nem desfavorecer do corpo da pessoa, a não ser que seja essa a questão que a obra pede. Não vou deixar o ator à vontade dentro da roupa se, porventura, o que ele precisa é estar com os gestos minimizados. Consegue entender? Mas isso é uma afinação muito sutil, muito delicada, mas que a figurinista pode fazer, né? O ator está muito solto em cena. Quem sabe se a gente coloca um sapato que ele precisa caminhar mais atento. Não sei, estou jogando coisas, entende? Agora, se ele precisa, por exemplo, fazer movimentos malucos, grandes, esse figurino tem que permitir isso, né? O tecido, o corte, seja lá o que for. Outras questões que a figurinista precisa estar atenta. Esse espetáculo é para rua ou é para palco, por exemplo? Já dá bastante diferença, né? Porque tem a questão do clima, né? Na rua. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem invernos rigorosos e verões rigorosos também. Então, eu faço uma roupa para um espetáculo de rua que absolutamente não tem como ficar menos pesada nos dias quentes. Como que vai apresentar meio-dia num sol escaldante, por exemplo, né? É complicado. Ou então uma roupa muito aberta, por algum motivo impeça de usar roupas embaixo
e vai morrer congelado às 8 da manhã no inverno, quando está menos 4 graus negativos. Então, menos 4 graus negativos é ótimo, né, gente? Mas tudo bem, vocês entenderam. Todas essas coisinhas eu preciso pensar para favorecer o ator, para favorecer a obra, para favorecer o todo, enfim. E aí, se é rua, se é palco, se é bastante apresentado, se tem uma expectativa de circulação grande ou não, também influencia no figurino. Por exemplo, eu posso tingir meus figurinos com várias coisas, né? Eu posso tingir a quente, a frio, eu posso pintar com tinta de tecido à mão, com spray, e eu posso tingir com tintas naturais, com chás, com ervas, com flores, com erva mate, chimarrão, né? Com café. Mas, se esse espetáculo, por exemplo, é para rua, ou é para palco, para ser bastante apresentado, ou é para atores que suam muito, e vai ser muito lavado, já é difícil eu tingir com coisas naturais, a não ser que alguém tenha muito tempo de ficar sempre repondo, né? Ou a figurinista, ou quem vai usar, enfim, né? E mesmo as tintas mais duráveis que eu uso, se esse espetáculo vai rodar bastante, é possível que eu precise fazer pelo menos algumas peças do figurino dobradas, né? Não dobradas assim, fazer 2 vezes ou 3 vezes a mesma peça, para que a pessoa possa lavar e tal em turnês. Então, minha gente querida, a criação é isso, né? É tudo, praticamente, porque eu vou abrindo meu olhar, focando para cultivá-lo cada vez mais, usando a intuição, né? Vai ter muitas vezes que as pessoas vão lhe perguntar: ah, mas então esse seu figurino é baseado em quê? Ah, é baseado naquilo. Mas e esse detalhezinho aqui é o quê? E você não sabe responder. Aí que entra a tal da intuição, da criatividade genuína. Se funciona, não tem problema. A gente vai andando nessa onda, observando, absorvendo, afinando-se sempre com a equipe envolvida, porque senão não funciona, driblando o orçamento, se for o caso, se ele for gostosinho, aproveitando, sem exagerar, sem ficar botando nada fora, sem passar dos limites, que o mundo não precisa disso, ele precisa do nosso carinho, e cumprindo os nossos prazos e fazendo os nossos espetáculos, as nossas performances, o nosso teatro, enfim. Agora, então, eu vou mostrar para vocês, para ilustrar um pouco tudo isso que eu estou falando, algumas fotos de espetáculos cujos figurinos eu criei. Esse aqui é o espetáculo do grupo Ritornello, que se chama O Alto da Miséria, que está em cartaz. Esses personagens são Nosso Senhor Jesus Cristo e São Pedro. Essas roupas foram feitas com casacos que a gente tinha lá de algodão branco, que eu fui tingindo, e coloquei cortinas que a gente tinha ganhado, pedaços de tecidos interessantes que eu achei por lá. Vocês também podem ver que eles têm perucas e barbas. A do Jesus Cristo foi feita com um tecido fofinho, que agora não me ocorre o nome, tanto a barba quanto a peruca. A do São Pedro, a peruca é feita com soft em tiras. E a barba com também um pedaço de um tecido peludinho que eu encontrei lá na sala. Aqui nessa foto dá para ver melhor a cabeça do Jesus Cristo, né? Que o cabelo é tipo um rastafari, assim, um dread, algo assim. E a coroa de espinhos dele eu fiz com essas cânulas do soro, sabe? O tubinho onde corre o soro. E usei umas tinturas vermelhas, os espinhos foram sendo aquelas ampolinhas, né, que tem no soro. Nessa foto, São Pedro e a Diaba Lili.
Aqui tem, nessa roupa dela tem um colã, metade de um espartilho, uma saia de balé, que aqui na foto não dá para ver, e mais uma outra saia de um tecido mais nobre, assim, que era um vestido de festa que alguém nos doou. As guampinhas dela e essa máscara dela eu fiz com essas máscaras comunzinhas de carnaval, que eu fui recortando e fui adereçando com aquela redinha que uma mamão e algumas outras frutas na feira vêm embalados. Eu aderecei a máscara e as guampinhas dela. Aqui temos o Miséria e a Pobreza. Essa florzinha na lapela do Miséria ele ganhou de alguém da plateia, não foi a figurinista que botou. O chapéu dele era um chapéuzinho bem velhinho que nós tínhamos por lá. E eu literalmente pintei e bordei. E ficou esse chapéuzinho interessante, né? Eu acho, pelo menos. A cabeça da Pobreza, esse chapéu dela, foi feito com uma bolsa que a gente tinha. Eu dei umas tramadas e ficou assim. Aqui dá para ver melhor a roupa inteira deles. Na roupa da Pobreza tem um vestido, uma blusa, um pedaço de uma saia e uma saia inteira que virou alguma coisa parecida com um xiripá gaúcho, né? E a manga foi adaptada com um outro tecido. As roupas do Miséria também são todas reaproveitadas de doações que a gente ganhou e pedaços de cortina e etc. Aqui mais uma visão geral do São Pedro e Jesus na rua, detalhe o adereço do Jesus, que é um bambuzinho muito simples com um tulezinho azul e uns girassóis. Aqui nós temos a figura da morte, né, no mesmo espetáculo, Alto da Miséria, que eu não falei antes, mas é um espetáculo, essa informação é interessante para vocês entenderem melhor, né, o estilo dele. É um espetáculo que foi pensado para a rua. E a morte é a mesma atriz que faz o Jesus Cristo, porque no alto temos muitos personagens e poucos atores, o que significa que eles trocam muito de figurino. Tem que cuidar também essa coisa do tempo que eles têm para trocar de um para outro. Eu, como figurinista, tenho que facilitar isso, né? Bem, a morte tem na roupa dela algumas meias calças inteiras, outras pela metade, um vestido de festa, meio rabo de vestido de noiva. Tem também na cabeça uma coroa que foi usada, se não me falha a memória, pela filhinha da Dani como daminha de honra, né? E aí eu fui adereçando tudo. Tem 2 cachecóis também. Aqui já é outra coisa. Isso aqui é só para dar um exemplo rápido, assim, era uma junção de grupos fazendo uma chegança na rua e eu assaltei os ornamentos da minha cozinha, que são aqueles antigos jogos de crochê muito lindos que a minha mãe fez. Na minha cabeça vocês podem ver um guardanapinho de mesa de crochê. Aí uma outra pessoa usou como cabeça, como enfeite do cabelo, a capinha do liquidificador e outra a capinha do botijão de gás, como uma capinha assim nos ombros. Tudo isso feito de crochê. Esse espetáculo aqui é também do grupo Ritornello, o Menino do Dedo Verde, não está mais em cartaz. Essa personagem é a menina doente. Aqui nós vemos ela sentadinha na cama do hospital, com a sua roupinha toda azulzinha, sua touquinha. E aí o diretor pediu que ela explodisse em flores, digamos assim. Então tinha um momento que ela saía girando e apareciam, tanto na frente aqui como vocês estão vendo, como atrás, todas essas flores. A solução foi colocar as fitas bem enroladinhas com esses fuxiquinhos dentro de pequenos bolsinhos de rápida abertura, e à medida que ela ia abrindo, ela ia se transformando nesse jardim interno dela, vamos dizer assim, que a música trazia para o externo. Ainda do Menino do Dedo Verde, o senhor papai e a senhora mamãe, né?
super ricos e exagerados com as suas roupas e perucas luxuosas, perucas feitas pela Patrícia Preis e pela Maíra Coelho, minhas mestras também de figurino. Os botões dourados de ouro do Senhor Papai, eu fiz com tampinhas de massa de tomate, de pepino, essas coisinhas, compotinhas de vidro que a gente compra. Aqui é o Amoroso, um solo do Jean, do meu grupo, Teatro Depois da Chuva. Dá para ver que é na rua, né, o Amoroso, e que é bem rústico, né, totalmente reciclado. Uma coisa que eu esqueci de falar lá atrás no Alto do Miséria, que lá também tudo é reciclado. A gente não comprou praticamente nada. Talvez uma camisa, me parece que comprei num brechó. E olha que são muitos figurinos. Aqui no Jean, tudo recicladinho. A gente só fez o sapato, porque realmente não tinha. Vocês podem ir olhando os materiais. Tudo reaproveitamento, ó, latinhas de tinta. Aqui atrás, esses vidrinhos, garrafões, mesinhas, tudo reaproveitado, readereçado. Detalhe da camisa dele, que era uma camisa que eu tinha por aí, pintei e bordei. Aqui da calça. Aqui é o véu da noiva, que é um tapetinho de chão de crochê, que a gente colocou um elástico, uma tiarinha para ficar na cabeça. E aqui é uma convidada do espetáculo, convidada para assumir o papel da noiva e dançar a valsa. Aqui vocês já percebem que já muda o estilo, né? A gente vem de um figurino bem adereçado, bem rebuscado até, como é tanto o Dedo Verde quanto o Alto da Miséria. Também esses detalhes que, embora rústicos, são bastante esmiuçadinhos, trabalhadinhos no Amoroso. Aqui é o Otelo da Persona, Companhia Persona, de Florianópolis, direção do Jefferson Bittencourt. E é um Otelo que foi contemporaneizado, né, trazido para os dias atuais. Então, de acordo com isso, as roupas, né? Nessa foto, a Desdémona, num momento glamuroso, cantando. E aqui nós chegamos no espetáculo Os Bons Serviços, que é um solo que eu faço com direção do Jefferson Bittencourt também. E aqui o Jeff pediu que eu me inspirasse, sim, na época onde o autor mais ou menos situa, né, o conto que inspirou o nosso espetáculo, mas que eu não precisaria ser super fiel, né, aos trajes daquela época. E assim surgiu essa roupa, vamos dizer, básica, o chapéuzinho, a Madame Francine. E eu acho muito interessante a questão do figurino, assim como todos os outros elementos. Nos bons serviços, ele tem uma função muito especial, vocês vão ver. Ele tem uma narrativa muito clara. Então aqui, olha só, não vou nem explicar, porque vocês vão ver conforme eu vou mostrando as fotos. Aqui é a chegada, né? É quando começa o espetáculo e essa Madame Francine vai começar a contar para as pessoas o que ela veio contar, né? Aqui já é um momento em que ela foi chamada para trabalhar num lugar. Ela tá se deslocando para esse lugar e indo e chegando na tal da festa onde ela vai trabalhar. Aqui ela já foi colocada no posto de trabalho dela. Ela já tirou o casaco, o óculos, já tá com o seu aventalzinho e um chalezinho sobre os joelhos. Ela vai cuidar dos cães da festa. Aqui acabou o horário dela de ficar lá. Ela já tá agasalhada no seu chalezinho. Quando ela sai dali, começa a acontecer um momento para ela surpreendente, que ela conhece uma pessoa. E essa pessoa chama ela para dançar. E ela vai.
e ela vai se desnudando. Ela vai retirando as camadas. Chale, depois o aventalzinho. Até que ela junta o aventalzinho, ela tem que organizar, né? O canequinho que ela tinha largado também. E ela guarda a sua roupinha ali. E aí ela vai ter um encontro com um outro personagem, e é outro figurino. E daí acontece uma série de coisas, e à medida que ela vai nos contando essas transformações, ela vai recolhendo os figurinos e com eles ela vai compor um outro elemento, entre aspas, da cena. E aí ela volta como que para o início, para então nos revelar o final. Percebem como que é o papel desses figurinos durante o tempo todo, contando a história? Deixei para o final porque achei que nos bons serviços essa função do figurino é muito clara, né? E muito simples de ser vista. Então era isso que eu queria mostrar para vocês nesse momento de fotos de espetáculos para ilustrar um pouco tudo que a gente está vendo. Então, gente, agora eu vou dar algumas dicas de filmes e de livros, né? Algumas dicas gerais de materiais para a gente ter e olhar, simplesmente observar, né? Criar o hábito de observar. É claro que qualquer filme de época serve como pesquisa, né? Porque os figurinistas normalmente têm um trabalho impecável, é muito difícil achar uma pesquisa mal feita. Então, sendo filme de época, novela de época, é sempre um bom material. Eu separei aqui uma listinha de alguns filmes que eu acho maravilhosos. Por exemplo, A Arca, tá? Que além de ser um filme interessante, porque ele é em tomada contínua, né? Esqueci o nome exatamente, mas é sem cortes. Quando você grava de uma vez só o filme, e vocês vão ver, toda a arte dele é linda e o figurino é impecável. Alice no País das Maravilhas, do Tim Burton, né? Tem dois, se não me falha a memória. Um é Alice no País das Maravilhas e o outro Alice através do espelho. Maria Antonieta, é um filme um pouquinho mais antigo, não tanto, que também tem um figurino belíssimo, e A Cor da Romã. É um filme, se não me falha a memória, russo, não tem falas, não é que seja um filme mudo, antigo, é um filme atual, eu não me lembro se era da década de 80, 90, por ali, anos 2000 no máximo. Vejam, ele é surreal. Eu tô falando devagarinho porque se vocês estiverem querendo anotar, os bem curiosos, se fosse eu estaria anotando também, com certeza. Então eu tô falando devagarinho. Dos filmes brasileiros, tem figurinos maravilhosos, eu separei aqui para falar para vocês. Besouro, que além de ser uma aula de história, né, riquíssima, tem um figurino bem interessante. O Quatrilho, que se passa aqui na Serra Gaúcha, com a gloriosa Glória Pires no elenco, ainda por cima, além de ser lindo o filme. Lavoura Arcaica é um figurino que eu acho um chuchu. O Alto da Compadecida, não preciso nem falar nada, né? O filme é um desbunde total, desde do texto, os atores, o figurino, tudo. Lisbela e o Prisioneiro, quem ainda não viu, veja. E Cinema, Aspirinas e Urubus. Né? Cada um do seu jeitinho, esses filmes, todos são aulas. Novela, eu anotei aqui Meu Pedacinho de Chão,
que é um espetáculo, né? A parte em tudo, também cenário, adereço, tudo, figurino de 1000 materiais, como a gente já falou, né? Que figurino tá liberado, você usar o material que quiser, desde que sempre corresponda ao que você quer fazer. E minissérie brasileira, Hoje é Dia de Maria, que também eu acho, assim, eu não, né? Eu e a torcida do Flamengo. Espetacular. Tem Hoje é Dia de Maria e tem Hoje é Dia de Maria, segunda jornada. Agora, bem mais atualzinho, tem uma série que também é bem caprichada, pesquisa de figurino bem situada, muito bonita, que é Que Coisa Mais Linda, Coisa Mais Linda, né? Então agora vamos passar para os livros. Muito antigamente existiam na Terra umas coisas fenomenais chamadas livros, e eles ainda existem. Oh, muito bem. Este livro aqui, se você me dissesse, eu só posso comprar um livro, quero estudar figurino, se eu posso comprar eu diria, compra esse, tá? A Evolução da Indumentária, da Marie-Louise. Ele é muito legal por vários motivos. Vem desde lá de antes de Cristo, né? Olha, por exemplo, aqui, Mesopotâmia. Ela coloca os figurininhos, né? Os modelos. E do lado ela dá os mini moldes de cada partezinha. Se você quiser fazer, né? É só aumentar os mini moldes, fazer o corte e tudo. Aqui mais um exemplo, ó. Barroco na Holanda, por exemplo. Mesma coisa. Ela coloca os trajes bem bonitões e os mini moldezinhos para você ampliar. Mini molde, que nem a gente acha em revista de moda, né? Só que aqui ela tá por época, por povos, e finalmente ela vai até os anos 80, né? Que a moda já é bem diferente. Igual ela continua nos dando os moldezinhos e tudo. No final do livro ela tem umas coisas bem interessantes, que são uns adendos com uma partezinha com paramentos sacerdotais, pra gente ver. Outra partezinha com acolchoados, anquinhas e espartilhos. Pensa que ótimo. Com todos os modelitinhos também para você montar quando for fazer figurinos de época. Esse livro eu ganhei de um dos meus queridos professores de vivência, né, que eu não fiz faculdade com ele, só acompanhei um figurino, Carlinhos Alberto Nunes, que pegou o autógrafo da autora quando ela lançou o livro no Brasil. Beijo, Carlinhos. Embora a gente tenha falado, insistido muito, que figurino e moda eventualmente não se encontram, você ler um livro que fale sobre a roupa e a moda sempre vai ajudar você, né? Esse aqui é do James Leiver, acho que se fala assim. Ele vem também de gregos e romanos, ele fala um pouquinho também de antes, né? Mesopotâmia, etc., como a Marie-Louise faz. E vai indo, ele também tem algumas ilustrações belíssimas. E ele conta mais a história, né? Porque é que a moda ia mudando, que necessidades, vamos dizer assim, históricas, econômicas e sociais iam impondo mutações nas roupas, né? Nos costumes, nas pessoas, na arquitetura, que aí te faz tu obrigatoriamente mudar a roupa, né? Por exemplo, você vem utilizando anquinhas enormes, de repente o tamanho das portas diminui, você não passa mais nas portas de anquinha, né? Aí você automaticamente vai fazer roupitas que atravessem portas
pequenininhas. E por aí afora. Esse livro eu fiz xerox, porque ele tava... nem olhei se algum dia chegaram a fazer nova edição, desde que eu quis, não faziam nunca. História do Vestuário, do Karl Kuller, um alemão. Ele também vem de lá dos povos da antiguidade, ó, o primeiro capítulo, período pré-histórico teutônico, e ele vai até o final do século XIX só. Ele não é tão rico em ilustrações como os outros, mas ele também tem, ó, por exemplo, as escalinhas de medidas, se você quiser fazer as coisas. Esse aqui, História Ilustrada do Vestuário, maravilhoso, da editora Publifolha, um calhamaço, como vocês podem ver, super mega ilustrado também, e ele vai por todas as civilizações, fazendo um apanhado bem bonito, com ilustrações belíssimas, que não deixam dúvidas do que está sendo explicado. Eu quero mostrar algumas coisas muito rapidamente, porque todo ele é lindo, né? Se eu for mostrar as partes, nós vamos ficar meses olhando. Aqui, ó, por exemplo, sul da Ásia, né? Vamos ver aqui. E no final ele tem uns adendos maravilhosos que são acessórios ao longo dos séculos. E aí ele tem, por exemplo, um capítulo acessórios de pescoço. E aí ele vai mostrar em cada século, em cada tempo, em cada lugar, como eram os acessórios de pescoço. Para homens, para mulheres, para crianças. Aí ele vai também catalogar cintos e bolsas, pensa, que legal. Calçados, como é que foram evoluindo ao longo dos séculos e nos diferentes lugares. Adornos de cabeça e penteados. Olhem que massa. Por aí afora, adornos de cabeça e penteados é o que mais tem, né? Porque desde sempre a gente meio que usou chapéu. Aí tem por regiões e tudo. Esse aqui é bem mais simples. Daí de ouro. Quem é mais jovem nunca ouviu falar nisso aqui. Quem é mais velho como eu, a gente ficava esperando chegar o catálogo para encomendar. Ele também é um arquivo ilustrado de trajes históricos do Antigo Egito ao século XIX. As ilustrações não são tão belas, mas dá para ver os detalhes tranquilamente. Ele não tem absolutamente nenhum texto. Ele só vai passando mesmo pelas épocas e mais centrado na Europa, né? E pronto. Então, esses aqui que se referem a figurinos. Agora, quando se referir a fotografia, a museu, a álbum de qualquer coisa, revista de moda, tudo é bom para o olho, né? Para alimentar o olho. Então, obviamente que a gente vê livros de artes ou de artistas específicos, o que vai fazer? A maravilha do século, né? Então, eu começo pelo meu queridão, maravilhosão, Van Gogh. Famosérrimo pela sua Noite Estrelada, que eu amo de paixão e que me inspira muito. Mas eu quero mostrar esse aqui, Memória do Jardim Eden, ou Eden, não sei como é que se fala. Aqui, ó. Aí você me fala, mas Betinha, o que eu vou ficar olhando para um quadro, sei lá de quem? Do Van Gogh ainda vai lá. Mas vamos dizer que eu fique olhando para um Kandinsky, para um... sei lá. Ok, eu fico olhando. Eu olho. Eu deixo a obra conversar comigo. Eu deixo ela me comunicar. Não é que eu queira copiar um figurino dali. Aqui até, assim, tem uns figurinos para copiar. Mas tem obras que não tem e não precisa.
porque ela vai lhe alimentar igual. Capite? E depois a nossa maravilhosa, poderosa, guerreira, luxuosa Frida Kahlo também. Se tu pega a obra dela, obviamente tu poderá ficar o resto da vida embriagado olhando. Meu livro é em francês, que eu ganhei da Aninha. Olha, tem os autorretratos dela, coloridos, maravilhosos, mexicanos. Às vezes tristes, né? Tensos, dramáticos. Mas, como é que isso aqui não alimenta um figurinista, gente? Me digam. Fio. Vamos ver mais um. Olhem. Não importa. Vai me alimentar sempre. Eu recebo a obra e me dou para ela. Pronto. Já tá tudo feito. Você vai acumulando o material. Separei mais um Bosch, um Hieronymus Bosch, que também, né, digamos assim, bastante denso. E o Bosch, ainda por cima, ele tem aquela coisa, né? Se você olhar os pormenores da obra dele, você pega uma obra e fica o resto da vida olhando. E acontecendo coisas em você. Muito bem. E o nosso outro fabuloso, todos são fabulosos, né? Claro que eu tenho meus queridinhos, mas se eles chegaram, não foi por acaso, né? Aqui temos alguma coisa do Salvador Dalí. De novo, eu repito, a gente não fica olhando o mundo e as obras de arte para copiar um figurino. A gente aceita as obras e para que elas nos alimentem. Ou para nada também, porque elas vão alimentar igual, talvez mais ainda. Salvador Dalí. E todos os outros que vocês, porventura, gostarem. E aqui eu tenho História em Quadrões com a Turma da Mônica. Você pode ver aqui que é o volume 2. Eu não encontrei o 1. Eu tenho, mas ele existe, né? Eu tenho, não achei o meu. Então, para as crianças é fabuloso e para os adultos também, né? Você, por exemplo, quer conhecer um pouquinho rapidamente, pega esse aqui. Ou quer olhar as obras de arte com esse olhar mais despretensioso, né? Mais solto. E ainda por cima com a fabulosa obra do Maurício de Souza, que é um dos nossos artistas que vamos comentar, né? É o máximo. Olha, por exemplo, como é que ele faz. Aí ele conta um pouquinho, né? Da Última Ceia, Leonardo da Vinci. Aí tem a Última Ceia real, né? A obra do artista. E daí a turminha da Mônica inteira fazendo a última janta, né? E ele brinca com isso o tempo inteiro, passando por épocas e explicando. Olha, os anjos do Rafael, por exemplo, né? Rafael, todo mundo sabe, o máximo dos máximos. Aqui, ó. Madonna Sistina, os dois anjinhos do quadro original do Rafael. E aí, os anjinhos do Maurício de Souza, anjinhos de lá do céu. Não é o máximo? É o máximo. E funciona pro olho da gente. Depois que o olho tá aberto, ele tá aberto. Você pode fechar de novo sempre. Muito bem, isso aqui foi um achado na minha vida, maravilhoso. Passei na banquinha da revisteira e falei, nossa, que revistinha mais bonitinha, deixa eu dar uma olhada. Bonecas de porcelana, a história das bonecas e as bonecas na história. É fabuloso, gente, se eu pudesse, se a gente tivesse tempo, mostraria o livro inteiro, mas não dá. Olhem alguns exemplos.
se não é a coisa mais maravilhosa em todos os detalhes, né? Em todos os sentidos. A perfeição do rostinho, dos figurininhos, de tudo. E elas têm figurininhos de baixo, todos. Elas são montadinhas, sabe? Olhem, se não é incrível. Mais um só. Essa aqui, ó, com o bambolezinho. Fenomenal, não é? Então, revistas de bonecas costumam funcionar. Mas esse também, ó. Isso aqui, autores passafundenses. Esse livro é do Pablo Moreno, se chama Minha Avó Tecia o Mundo. E ele tem ilustrações da nossa querida Carla, do Ateliê Maria Boneca. Carla Furlaneto, e a mãe dela, se não me engano, também fez os bordados junto. Pense, se isso aqui não enche uma alma de um figurinista, você olhar um livro inteiro com esse tipo de ilustrações que foram bordadas carinhosamente e maravilhosamente à mão, no tecido. Minha avó tecia o mundo. Artistas passafundenses. E antes eu falei da novela Meu Pedacinho de Chão, maravilhosa. Eu ganhei esse livrinho da minha querida amiga Fabinha Beltrame. Não tem explicação esse livrinho, porque tem os desenhos e as maquetes dos cenários e das roupas. Olhem só, a figurinista colocou as fotos antigas, aonde ela se inspirava, e pinturas e coisas da natureza, e os desenhos que eventualmente ela fazia, onde ela chegava no personagem final. Olhem, isso aqui, por exemplo, tem misturado a Juliana Paz com milhões de fotos antigas que a figurinista pesquisou para formatar aquele personagem dela. Vocês lembram, né? Ou se não lembram, vão ver que o pedacinho de chão, as roupas eram feitas, inclusive ela escreve aqui, acetato, veludo, plástico, tinha de tudo naquelas roupas. Lata, capim, pelo, tudo reciclado, sabe? Olhem, isso não é uma loucura. A professorinha. Essa aqui também, ó, aqui no cantinho as fotos antigas que a figurinista se baseou, os desenhos que ela foi fazendo e onde é que ela chegou para a personagem. Então, gente, me digam se isso aqui não é uma aula maravilhosa. Por último, já que os sapatos, puxa vida, perdi meus marcadores, fazem parte dos figurinos. Isso aqui foi outra coisa que eu passei um dia na revisteira e disse, eu não preciso daquele sapato, mas eu preciso daquele livro. Só que era carésimo, era bem mais caro do que um sapato caro, mas eu consegui comprar ele depois. Então, ele vai, ó, Linda O'Keeffe, a autora, ele vai desde do sapato histórico, né, dando um passeio por vários lugares, até sapatos dia a dia, né, comunzinhos, e vai indo, tem cada sapato, gente, inacreditável, que você fica pensando, mas como é que uma pessoa inventa isso e usa? E aí ela dá um pequeno histórico, né, do que foi esse bendito sapato, da onde que surgiu. Olha esse aqui, por exemplo, esse aqui é sapato peixe e esse aqui é sapato ecológico. Esse aqui foi um artista que fez, um fotógrafo, na verdade, um resultado efêmero, só para uma cerimônia e tal. E esse do peixe foi uma homenagem a um pintor cubista francês,
o George Break, esse aí. Então é isso, gente. Espero que vocês se sintam bem servidos. Quando vê qualquer coisa que lembre arte, que lembre filme, que lembre novela, abre os olhos. Então é isso, queridos e queridas. A gente fez esse vídeo muito simples, com muito carinho para você. E espero mesmo que ele colabore de alguma maneira com o seu interesse pelo figurino de teatro. Um abraço bem grande. Obrigada.